Bom, pessoal, boa noite. Estamos aí para mais uma edição do programa Rios de Santo André. Já tivemos algumas entrevistas e hoje nós teremos a presença do César Pegoraro, Cezinha. Ele coordena o projeto Observando os Rios, pela SOS Mata Atlântica. E ele vai contar um pouquinho dessa trajetória dele, né, até o projeto e o que o projeto tem realizado. O Rios de Santo André é uma iniciativa que tem a proposta, né, propõe falar um pouquinho sobre os rios aqui da cidade de Santo André, né, que está localizada no Grande ABC, onde nós temos várias bacias hidrográficas, vários afluentes aqui do rio Tamanduateí, temos divisas com São Bernardo, Mauá e São Paulo. Então tem rio para todo lado, a gente sabe que a cada 200, 300 metros a gente tem um rio próximo, um corpo d'água, um corpo hídrico. E a gente quer falar sobre eles, quer trazer especialistas do tema, pesquisadores, ambientalistas, ativistas, moradores do entorno desses rios que cresceram, né, vivenciando o seu dia a dia na infância ou na adolescência, presença nesse rio, e fazer um panorama, um paralelo como está hoje, como a gente tem tratado esses rios, né, na questão do saneamento, e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, essa condição. Tá? Então, o Cezinha está aí, um baita ativista, conheço acho que 18 anos, 20 anos, já perdi as contas. Não pode falar. E ele vai contar para a gente um pouquinho dessa trajetória e como ele está envolvido com esse projeto Observando os Rios, pela SOS Mata Atlântica. Cezinha, com você, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Está aí com a gente mais uma vez nessa luta aí. Ontem teve um marco importante nessa nossa luta de saneamento, que a gente vai falar mais adiante aí, talvez num outro momento, que a gente está digerindo ainda o que aconteceu, né? E como é que ele vai se desdobrar. Mas a gente sabe que é uma coisa bem obscura, bem complicada aí, que a gente vai precisar ter bastante cuidado na nossa luta. Cezinha, contigo. Valeu. Então, boa noite, Sandro. Boa noite, Dante, Rogério, Ubi, Fran. Prazer aí estar com vocês. Legal poder contar um pouco de histórias, ouvir questões também. Então, acho assim que, de repente, para quem não conhece o projeto Observando os Rios, eu vou dar uma passada de ideias, o que a gente faz enquanto Fundação SOS Mata Atlântica, o que a gente tem buscado, né? Que desafios temos, que avanços temos. Vou dar um panorama, mas aí vocês fiquem à vontade para interagir, dúvidas, críticas, comentários. Eu acho que é sempre legal ouvir, porque senão a tendência é a gente falar feito louco, né? Então é o seguinte, eu sou biólogo de formação, gosto dessa área ambiental, da parte ecológica desde sempre, né? Acho que desde antes da própria faculdade, e foi natural que durante o período de faculdade eu começasse a procurar me envolver mais com essas questões. Comecei a achar legal a questão da educação e também comecei a curtir muito a questão do trabalho das entidades socioambientais, né? Então foi um casamento natural que aconteceu, que acabei indo para a educação ambiental, acabou sendo uma coisa que foi natural, que me atraiu. Passei por várias ONGs, né? Desde 2003 tô na SOS Mata Atlântica, que é uma fundação aí antiga, né? A fundação é de 1986, então quer dizer, acho que a fundação foi formada quando alguns aqui nem eram nascidos ainda, né? Então a fundação tem bastante tempo, faz um trabalho bastante grande por esse bioma chamado Mata Atlântica. E dentro da fundação, das várias atividades que se tem lá, tem o projeto que eu atuo, que é o projeto Observando os Rios, né? Então a gente tem um grupo, a gente tem não é um departamento, né? A gente não costuma separar assim, mas a gente tem os profissionais que atuam nessa parte hídrica, né? Então a gente não ignora a floresta, né? Não ignora essa parte que sem floresta não tem água, sem água não tem floresta, mas a gente está mais ligado à atuação com os rios, né? Com a discussão hídrica. E como é que Observando os Rios nasceu? Aconteceu uma história muito maluca, que no ano de 1991 apareceu um jacaré dentro do rio Tietê. E esse jacaré provocou um clamor, né? Eu lembro os veículos de
de imprensa queriam ver o jacaré, os bombeiros queriam capturar o jacaré, e ficou uma indignação muito grande sobre a qualidade do rio Tietê, e o jacaré nos obrigou a olhar para o rio. E todo rio tem uma coisa muito legal, quando a gente para observá-lo, que qualquer rio que você observe, ele vai contar para nós sobre nós mesmos, sobre que cultura nós temos naquela bacia hidrográfica, sobre que políticas públicas, sobre que tipo de engajamento, sobre que tipo de cidadania. Então foi muito legal, porque arrisco até dizer o Brasil, por conta dos veículos de comunicação, o Brasil olhou para o Rio Tietê. E o povo paulistano e povo metropolitano, obviamente que se viu espelhado naquele rio. E acho que quando a gente narra o Tietê, é difícil a gente olhar para o rio e ver que o rio é um retrato nosso. E a sociedade se mobilizou, fizeram um abaixo-assinado, né, SOS Mata Atlântica, aproveitando essa deixa que o jacaré teimoso deu para a gente, fez um abaixo-assinado e, para nosso espanto, numa época que não tinha a Vaz, não tinha Change.org, nada dessas plataformas virtuais, a coisa foi tão bem vinda que, na época que era prancheta e papel e caneta, juntou-se 1.200.000 assinaturas. Né? É um volume bastante expressivo de adesões e, obviamente, que povo político, né, não é bobo nem nada, perceberam que isso era uma grande pegada, uma grande jogada de marketing, né? Então vamos lançar o programa de despoluição do Rio Tietê, vamos começar a fazer alguma coisa, já que é um clamor popular, né? Então, já que a população está pedindo essa vamos acolher então vamos acolher esse pedido público. E aí começou então o programa de despoluição do Rio Tietê. Em 92, foi lançado inclusive durante a Eco 92, o programa de despoluição do Rio Tietê, junto com o programa de despoluição da Baía do Guanabara, do Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, e da Baía de Todos os Santos, lá em Salvador, lá na Bahia. A gente, enquanto sociedade civil, a fundação ficou muito bolada no seguinte: como é que vai ser mais um projeto, vai ser mais um investimento bilionário, e como é que a gente vai monitorar, como é que a gente vai saber se de fato esses investimentos estão significando alguma coisa para de fato a despoluição do rio? Foi então que alguns pesquisadores, né, o Samuel Murgel Branco, o Benhur Batalha, já foram, né, são falecidos, mas são pessoas muito estudiosas da água, ajudaram a SOS Mata Atlântica a bolar uma metodologia popular, uma metodologia acessível, em que se traduzissem os termos técnicos sobre qualidade de água. Então eles pegaram o IQA, né, o Índice de Qualidade da Água, que é uma resolução do CONAMA, a 357 do CONAMA, pegaram, hoje em dia, né, 357, era outra resolução anteriormente, mas pegaram essa resolução e falaram assim: vamos transformar essa resolução em algo acessível, que as pessoas possam calcular, a qualidade do rio, possam se relacionar com o rio e dar uma nota para ela. Foi então que nasceu essa metodologia chamada Observando os Rios, que é uma metodologia bastante simples, que envolve 14 parâmetros. Então, são 14 parâmetros que são analisados, muitos de percepção, então não precisa de equipamento, não precisa de nada, é a percepção da pessoa, a relação dela com o rio, é que vai ser o fator de atribuição de nota naquele quesito. Então, uma metodologia bastante simples, né, e relativamente bastante confiável, mas que nos ajuda muito a que as pessoas estabeleçam de novo uma relação com o rio. Um processo de urbanização que fez com que nós dessemos as costas para os rios, que nós canalizássemos e tamponássemos os rios. Hoje em dia a gente está buscando reverter, levando as pessoas de volta para os rios, estabelecendo essa relação, né, na qual as pessoas observam os rios, começam a entender de onde vem esse rio, que mensagens ele traz de lá, para onde ele vai e que impactos ele tem, então, a jusante, né, o que ele está levando para frente, mobilizar as pessoas justamente por essas políticas públicas que a gente tanto briga e tanto deseja, que são políticas como a do saneamento básico, como a da preservação do solo, né? Então a gente sabe dessa relação da mata ciliar e das florestas com
com a produção de água. Então, Observando os Rios é um pouco essa metodologia, né, que busca trazer as pessoas de volta para o rio. Esse projeto nasceu aqui em São Paulo por causa do Rio Tietê. Em 2015, por causa de uma parceria que a gente fez com a empresa IP, a gente conseguiu levar esse projeto. Então, desde 2015, a gente começou a instalar, a levar esse projeto para os 17 estados que compõem o bioma Mata Atlântica. Então, atualmente, esse projeto acontece nos 17 estados, mais Distrito Federal, que tem um parceiro lá de muito tempo, que quis continuar monitorando, apesar de Brasília não estar na Mata Atlântica. Ele é um parceiro muito antigo, e Brasília tem o seu peso político, então a gente falou, não, tá tudo bem, né? Tem um simbolismo da gente ter esse parceiro lá. Então é isso, o projeto acontece desde 93, atualmente são mais de 3.000 voluntários, 3.500 voluntários que fazem parte desse projeto, são 200 grupos, 181 rios diferentes monitorados, em 204 pontos diferentes desses rios. Então, com isso, a gente consegue fazer um retrato, uma amostra bastante pequena, obviamente, da quantidade de rios que a gente tem na Mata Atlântica, mas com essa amostragem e com essa participação social, a gente consegue sim ter uma ideia do que estão acontecendo nessas cidades, nessas localidades em que estão esses grupos, e a gente consegue ter um panorama que de fato, o como que nós ainda cuidamos dos nossos rios. Então é isso, né? Esse é um pouco aí a introdução do Observando os Rios, né? Espera aí, deixa eu entrar aqui. Bom, uma introdução maravilhosa, né, de como começou tudo isso e o tamanho que está, né? Falou de 200 grupos, 204 pontos, 180 rios, né? São números bem assustadores positivamente, assim, né? São números grandes, mas a gente sabe que perto do que nós temos de rio e de potencial ainda uma gotinha no oceano, né? E eu queria saber de você, aqui em Santo André, quem são essas pessoas, quais são os rios ou qual o rio, e como é que a gente pode pensar numa ampliação disso? Assim, como é que se dá esse processo? É um contato que vem dos grupos ou que vocês fazem uma busca ativa, assim, mapeiam? Como é que é esse processo para grupos que estiverem interessados em também monitorar seus rios? Então, a gente já adotou de tudo, né? Então, assim, obviamente tem alguns lugares que são bastante estratégicos, assim, quanto a amostragem de água, até para que a gente, de fato, tenha um resultado interessante. A gente busca muito perseguir os projetos que estão coletando e afastando esgotos, né? Coletando e tratando esgotos. Então, tantas vezes a gente vai atrás de identificar possíveis voluntários, possíveis parceiros nesses lugares em que a gente está tendo ações de saneamento, assim como acontece de grupos virem procurar a gente falando, pô, tô super afim de me engajar na causa, tem um grupo aqui, tem uma entidade, tem uma universidade, tem uma escola, enfim. Esse, por exemplo, foi o caso do rio que a gente monitora aí em Santo André. No município de Santo André, a gente tem apenas um rio sendo monitorado, que é o Rio Comprido, né? O Dante está aqui no grupo, está aqui participando dessa conversa, foi o responsável, né? O grande responsável aí por propor esse grupo, né? A gente sabe aí a importância que tem, né? A gente olhar para essa bacia hidrográfica tão importante, né? Que é a bacia do Tamanduateí, olhar essa importância que tem da gente trabalhar com uma universidade, né? Então, Dante é aluno da UFABC, convidou alguns amigos e falou, pô, a gente tá afim, a gente quer, a gente... E aí fui ao encontro deles, foi um encontro super agradável, super legal. Eles têm feito um trabalho muito bacana, a turma cresceu, então o que eu acho legal é isso, né, que mais pessoas interessadas e interessantes passaram a agregar o grupo. Eles levaram ao conhecimento de um professor, que é o professor Ricardo, que esteve falando contigo aí dias atrás, né? O professor Ricardo é um cara muito interessante também, muito ativo. Então, assim, acho que é isso, né? Essa junção de vontades que
junção de esforços que nos leva a fomentar esses grupos. A gente tem, você perguntou de formar mais grupos, Sandro, a gente tem um desafio sempre grande, assim, que a fundação não tem recurso próprio, né? Pelo fato dela ser uma ONG, ela é uma entidade que depende, obviamente, de parceiros e doadores, parceiros empresariais e doadores físicos. E aí o que acontece é o seguinte, a gente no Brasil não tem uma cultura de doação, né? A gente, enquanto pessoa física, a gente prefere pagar o imposto de renda para o governo. Quando as pessoas têm que pagar imposto de renda, elas pagam para o governo, ao invés de, por exemplo, usar os mecanismos de dar essa grana para uma entidade e deduzir, né? Não pagar para o... Deduzir não, né? Não recolher para o governo, mas passar direto para as entidades. Então a gente não tem essa cultura, né? As pessoas não doam, as pessoas têm um rótulo de que ONG, em grande parte, é tudo vagabundo, é tudo safado, né? A entidade é picareta. Então, tem um rótulo que, infelizmente, prejudica tantas vezes esse apoio das pessoas físicas, né? No Brasil, são poucas empresas que têm essa cultura também da doação, e no Brasil, digamos assim, que a cultura ambiental é muito pobre, né? A gente ainda vive uma herança colonial bastante grande para essa percepção da importância de proteger a natureza, né? Então a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo na Amazônia. Tem gente feliz com o desmatamento da Amazônia porque tem alguém fazendo um discurso que vai dar para plantar mais soja e botar mais gado lá. Então falar, agora o Brasil vai crescer, né? O desmatamento é bom, é melhor o garimpo do que índio. Então a gente tem ainda esse vício no olhar dessa cultura ambiental brasileira. Então é bastante difícil, e falei tudo isso porque é bastante difícil a gente ampliar o projeto. A gente depende de captar recurso, não é fácil captar recurso, tem muitas entidades correndo atrás do pouco recurso que se tem no Brasil. Então, o que acontece é o seguinte, o projeto Observando os Rios também enfrenta essas dificuldades financeiras. Expandir o projeto, infelizmente, depende sim da gente ter recurso, da gente ter dinheiro em caixa, né? Comprar os reagentes, montar a plataforma, bancar essa estrutura que justamente bancar essa estrutura que é o projeto, que bancar o corpo técnico. Então tem um custo. Então assim, a gente sempre fica assim com uma vontade enorme de ampliar o projeto e ao mesmo tempo com os limites que são oferecidos por essa questão dessas parcerias, né? Então a gente sempre está aberto a diálogo sobre formar mais grupos. A gente busca estratégias de formar mais grupos, mas nem sempre é possível formar mais grupos. Todo grupo, quando entra no projeto, tem como compromisso a gente dá um material que custa relativamente caro para o projeto, mas a gente não dá o material, a gente deixa o material com os grupos. Então, assim, se porventura algum grupo está se desarticulando, a gente automaticamente pede de volta esse material, porque esse material na nossa mão vai ser posto na mão de outro grupo que continuará a fazer o projeto em outro lugar. Então, a gente busca fazer essa gestão responsável, até para que a gente não desperdice material, já que esse material funciona só nessa metodologia, né? Então, se alguém tem interesse em formar grupos, é sempre legal falar conosco. Depois eu posso deixar meus contatos aí para a galera, ponho aqui no chat meu e-mail, meu celular, para que a gente dialogue, né? Tá aqui também no nosso bate-papo, tá a Sandra Tinchio lá de Mauá, guardiã das cabeceiras do Tamanduá TI, tá lá, guerreira, parceira de longa data. Fala, Sandrinha, tudo bem? Né? Então, bacana. Sandra é uma guardiã lá do Alto Tamanduá TI desde sempre, né? Nasceu para cuidar do Tamanduá TI, né? Incrível. Faz um trabalho lindo lá, né? Envolve muita gente, com muitas escolas, com muitos cidadãos. Isso que é o mais legal do projeto, né? Essa rede que não para de crescer, né? Pessoas que chamam pessoas, porque no fundo, quando as pessoas são tocadas pela questão socioambiental, né? Quando a gente se percebe como parte do meio e não como dono do meio, quando a gente percebe os impactos que tem, os danos ao meio causam em nós enquanto seres, é óbvio que a gente fica sensível, a gente se muda, a gente se transforma, né?
Ó, entrou agora Luiz de Luiz. Campos, grande. Luiz Rios e Ruas, mestre meu, parceiro meu, querido. Bom demais ver vocês aqui, gente. Muita gente boa aqui, que bom. Cezinha, deixa eu te falar. Ó, eles deram uma mensagem aqui, acho que vai acabar umas 7h40, vai encerrar. E aí, o que eu quero propor? Que a gente faça um segundo bloco, né, com a participação das pessoas ali, com perguntas, com o relato do Dante, da Sandra, contar um pouco desse trabalho que eles fazem. E então eu vou pedir assim, para assim que cair, a gente entrar no... Tem a página do Facebook, Rios de Santo André, e eu vou colocar um novo link lá, tá? Da sala de reunião que eu vou criar agora. Então, só para ficar avisado que vai encerrar o nosso tempo, aí a gente teria mais 40 minutos aí para esse bate-papo, essas perguntas, para a gente poder aproveitar o segundo bloco. Tudo bem? Inclusive, acho que é bom Pra até mim, a gente encerrar agora para, né, que fez essa primeira introdução aí, essa abertura, e agora a gente entra nessa parte de relatos, de perguntas. O que você acha? Você já pôs aqui no chat o Zoom? Então, tem que encerrar esse, aí eu vou abrir uma nova sala e vou colocar lá na página Rios de Santo André do Facebook o novo link, mas a gente pode mandar, vou mandar para o Luiz, mando para o grupo lá da monitoramento da UFABC, o novo link também, porque a galera que está aqui, acho que você conhece a Sandra, né? Sim. Mas se eles não tiver, a gente não tiver o contato do WhatsApp, aí eles podem entrar lá na página Rios de Santo André do Facebook, e lá vai ter o link. Na próxima postagem que eles virem, já vai estar disponível. Tá? Então, vou encerrar aqui para não perder essa gravação. E a outra parte eu começo gravando também. Depois eu junto o bloco 1 e o bloco 2. Beleza? Ok. Até breve. Okay, vou então, encerrar aqui. Até pessoal. Pode tomar no banheiro, tomar um café. 5 minutos. Falou. Beleza, brother. Valeu. Até logo, pessoal.